Então, para a gente falar um pouquinho de classificação dos mecanismos de reação, né, a gente precisa entender que esses mecanismos aí eles são estabelecidos através de formas empíricas, ou seja, experimentalmente, tá? Não é, eles não existem assim porque alguém achou que era legal tê-los e inventou eles. Não, eles acontecem, ocorrem de forma natural, né, dentro do processo, e nós os observamos através de experimentação científica, que a gente chama de empirismo, né? E a partir dessas observações, né, a gente consegue entender esses mecanismos, tá? Só que antes da gente chegar efetivamente nos mecanismos das reações, é importante a gente analisar, né, como é que acontece a quebra dessas ligações químicas. Porque quando a gente está falando em reação química, a gente está falando em transformação, certo? O que tu tem no produto é algo que foi transformado daquilo que tu tinha no reagente. Isso vale para qualquer situação da química. Eu sempre comento isso também, né? Que a química é a ciência das transformações. Dentro desse processo, para que aconteça essas transformações, é preciso que haja a quebra, né? E depois é preciso que haja de novo a ligação daquilo que foi quebrado. Quebrar o quê? É preciso que haja a quebra da ligação ou das ligações químicas que estão ali nos reagentes, para que esses reagentes acabem se religando de forma diferente e formando os produtos, né? Se religando em dimensões diferentes, em estruturas diferentes, como se fosse um jogo de Lego, onde eu tenho um determinado Lego e daí eu desmonto ele e monto ele de outra forma. É assim que acontece na química. E então, esses processos, né, de quebra dessas ligações, a gente pode chamar eles, tá, de cisão, né, dentro da química, onde existe uma cisão dessa ligação, ou também aparece o termo clivagem, tá? Bem comum para a gente também o termo clivagem, tá? O que a gente precisa entender disso? Deixa eu só melhorar aqui aí. Que existem dois tipos de cisão, dois tipos de quebra, tá? A cisão homolítica ou a cisão ou a homólise, tá? Homólise, né? Homo igual, lise quebra, então uma quebra igual. O que ele está querendo dizer com isso? Observa aqui, tá? Vou dar um zoom aqui. Observa aqui que numa cisão homolítica, por exemplo, isso aqui é um gás cloro, onde eu tenho o cloro com seus 7 elétrons, e eu sei que ele tem 7 elétrons, porque ele é um halogênio, está lá na família 17 da tabela periódica. Eu tenho ele com seus 7 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons aqui, sendo quebrada essa ligação química aqui, que é uma ligação covalente, ela está sendo quebrada. Isso aqui é uma ligação covalente apolar. Essa molécula ela é apolar porque eu tenho dois polos iguais aqui que se anulam. Então, essa quebra eu estou chamando de cisão homolítica porque os elétrons que ficam ali ao entorno do cloro, que formam o chamado radical livre, né, que a gente bastante escuta falar, radical livre então é átomo de cloro com os elétrons isolados ou desemparelhados. Pode ser, mas pode ser cloro, pode ser carbono, pode ser oxigênio, pode ser flúor, pode ser N situações, qualquer situação dentro da química. Então, essa cisão homolítica é quando essa quebra acontece, né, da ligação química e os átomos ficam com a mesma quantidade de elétrons, cada um deles. Pode reparar aqui que houve a quebra da ligação química e cada cloro permaneceu bonitinho com seus 7 elétrons. Ninguém perdeu elétron para ninguém. Esse processo onde a cisão ocorre de forma equilibrada, né, onde essa quebra ocorre sem contemplar nenhum nem outro, no sentido de deixar um com mais elétrons, outro com menos elétrons, não. Né, ela pode ver que esse cloro está com 7 elétrons e esse outro cloro também está com 7 elétrons. Quando isso acontece, eu chamo um processo de homólise ou cisão homolítica. Tá?
Aqui, então, esses elétrons isolados ou desemparelhados, né, eu chamo-os de radicais livres, chamo eles de radicais livres. Bom, o que acontece aqui, tá? Essa cisão, para ela acontecer, essa quebra, eu preciso ter alguma coisa. Como é que eu quebro isso aí? De que forma? Bom, em geral aí, né, essas espécies químicas aí vão ter elétrons com alto potencial energético. Então eu preciso inserir uma determinada quantidade de luz, né, para produzir essa quebra. Então a luz vai produzir essa cisão homolítica, né, que vai originar esses radicais livres. Em geral, quando eu vou inserindo luz sobre essa substância, eu consigo fazer isso. Tá? Deixa eu passar o próximo. Uma coisa importante também para a gente mencionar, né? Radicais livres é um termo que a gente escuta muito, inclusive na mídia, né? Propagandas de produtos que combatem os radicais livres, de alimentos, né, que são benéficos para combater radicais livres. É bastante comum a gente ouvir isso no nosso dia a dia. Qual é o problema dos radicais livres no nosso organismo? É que os radicais livres, todos nós naturalmente vamos ter radicais livres no nosso organismo, tá? Não tem como a gente não tê-los, tá? É natural esse processo. Mas o excesso de radicais livres vai proporcionar um ambiente muito mais favorável, né, ao desenvolvimento de doenças. Esse é o problema, que esse excesso de radicais livres acaba proporcionando, né, essa condição. Porque esses radicais livres nada mais são do que átomos louquinhos para reagir, com muita vontade de reagir, com os elétrons livres ali e com muita vontade de efetivamente reagir. Tá? Então, a gente costuma dizer na química, algo que tem muita vontade de reagir, né, é um termo cotidiano. A gente costuma chamar tecnicamente de uma espécie química instável. Tá? Algo que seja muito instável é algo que vai ser bastante reativo. Tá? Porque apresentam esses elétrons desemparelhados aí na sua estrutura, né? Tem orbitais eletrônicos então incompletos, digamos assim, tá? E facilmente eles vão reagir entre si, formando outras espécies químicas. Então esses radicais livres começam a reagir, formando outras espécies químicas, e essas novas espécies químicas formadas para a nossa saúde muitas vezes não são benéficas, nos trazem doenças, e por isso a gente escuta o termo combate os radicais livres, né? Porque a gente sabe que excesso de radical livre é excesso de formação de novas espécies químicas, acabam fomentando o desenvolvimento de doenças, como por exemplo o câncer, que obviamente ninguém quer ter, né? Falando em doenças, né? Uma foto aqui de uma pessoa estressada, com um semblante estressado, com a mão na testa, né? Um homem ali com a mão na testa, assim, um pouco estressado no seu trabalho. Então, o estresse é um fator que facilita esse desenvolvimento de radical livre. O cigarro, nem preciso explicar, eu poderia passar várias aulas falando dos malefícios do cigarro, né? Ele também fomenta isso. O uso de bebidas alcoólicas também, né? O álcool ele é prejudicial ao nosso organismo, isso também é assunto que a gente já conversou e a gente sabe muito bem. N situações, poderia passar o dia inteiro falando sobre os malefícios do álcool para o organismo, né? Aqui eu tenho a radiografia, um exame de imagem de um pulmão, tá? Que está ali com certo comprometimento. A gente enxerga aqui com o mouse certo comprometimento dele, tá? Aqui está o coração aqui da pessoa, né? Essa voltinha aqui é o coração, e aqui a gente enxerga certo comprometimento aqui também no pulmão do indivíduo, tá? Ovos com bacon, bom, comidas gordurosas a gente sabe que é um problema, não necessariamente só os ovos com bacon, qualquer comida que tem excesso de gordura, que
que tenha fritura, a gente sabe que não é legal para o nosso organismo. Por quê? Por que eu estou falando dessas coisas? Eu estou falando dessas coisas porque o nosso sistema metabólico, que é aeróbico, né? Onde essas atividades celulares aí precisam de energia, e essa energia vem através da quebra da glicose, que vem lá do amido, né, da nossa alimentação, da glicose propriamente dito, que é encontrado nos alimentos, né? Esse processo, essa respiração celular aeróbica, né? Ela quando tem essa quebra dessas ligações entre esses átomos da molécula da glicose, eu tenho a formação do CO2, né? Que vai reagir no meu sangue, vai formar um ácido, vai deixar o meu sangue vai fazer o equilíbrio ácido-base do meu sangue, lá a solução tampão, né? E eu tenho liberação de energia, é um processo exotérmico, tá? Só que aí, dentro desse contexto, né, há a produção dessas diversas espécies químicas instáveis, que eu acabo chamando aqui de radicais livres, né, que a ciência acaba chamando de radicais livres. E essas espécies, se elas não forem, esses radicais livres, se elas não forem neutralizadas dentro do nosso organismo, elas estão ali loucas para reagir, esses radicais livres. Se eles não são neutralizados, eles acabam reagindo entre si, reagindo com outras estruturas do nosso organismo, e trazendo danos às nossas células, né? Acelerando o envelhecimento, né? Causando morte celular, e por isso a gente vai falar de câncer, por exemplo, né? E N outras doenças também. Só que o que acontece? Esses radicais livres são, como vocês viram, processos naturais da nossa quebra metabólica de glicose. Então não tem como não tê-los, a gente tem eles naturalmente. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem eles naturalmente, a gente precisa ter um equilíbrio para neutralizar eles. Dentro disso, as nossas células produzem as enzimas, que nós já conhecemos, são os catalisadores biológicos, né, que servem para neutralizar esses radicais livres. O que acontece? Conforme o tempo vai passando, conforme a pessoa vai ficando mais velha, não cuida da saúde, bebe, fuma, não faz exercício físico, come alimentos muito gordurosos, né? Alto nível de estresse, o que vai acontecendo? Essas enzimas não conseguem mais combater esses radicais livres e a conta vai ficando descompensada. Vai tendo muito mais radical livre do que radical neutralizado. E aí isso acaba gerando, né, naturalmente um dano. Por isso que conforme mais velho o indivíduo vai ficando, maior a chance dele desenvolver doenças. Isso é um processo natural. Nós automaticamente, conforme vamos oxidando, né? A gente usa o termo oxidar na química, que é perder elétrons, né? Conforme nós vamos oxidando, a gente vai ficando mais velho e vai desenvolvendo, né, maior capacidade para uma série de doenças aqui. Eu não posso falar que seja só o câncer, a gente sabe que é uma série de coisas. Mas esses outros fatores, né, que atrapalham a neutralização dos radicais livres, eles são importantes, né, de serem mencionados aqui para que a gente possa evitá-los. E aí, o que é o certo de fazer para a gente evitar isso, para a gente melhorar esse processo, já que é um processo natural, que eu não consigo me ver livre dele, eu preciso dele, ele é um resultado natural. Bom, é eu comer bem, é eu fazer exercício físico, obviamente é não fumar, é obviamente tentar levar uma vida menos estressante, né? Tentar cuidar da minha saúde mental. A gente sabe que muitas vezes isso é difícil, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe, por exemplo, que no momento que nós estamos vivendo agora é um momento de alto estresse, todo mundo está muito estressado, né, por conta da pandemia do coronavírus. Então a gente sabe de tudo isso, mas a gente tem que tentar equalizar tudo isso e buscar tudo isso na vida para conseguir fazer a coisa acontecer, né, de um modo mais, digamos assim, mais equilibrado. Então, os antioxidantes aí, que são estruturas que vão combater esses radicais livres, onde é que eu encontro? Frutas, verduras, legumes, né?
alimentação saudável, tá? Isso é imprescindível dentro desse processo.